Seja bem-vindo para mais um episódio do podcast Conservador, na defesa da vida, da liberdade, da sua família e da minha opção e da sua opção de fé. Nós estamos aqui na série Sociedade Conservadora. Lembrando que você que é a primeira vez que está aqui no podcast Conservador, nós temos uma série com alguns episódios sobre o TEA, do transtorno do espectro do autismo. Então, você aqui no canal do Podcast Conservador, você vai ver lá uma série mostrando o que é o autismo e a importância de cada um de nós nos conscientizarmos diante dessa realidade, aonde em cada 100 pessoas que nascem, a probabilidade é de 33 pessoas que vão estar no espectro do autismo, seja nos níveis 1, 2 e 3. Nós também temos alguns outros episódios na área do empreendedorismo, como também na área da fé, na área da psicologia e assim por diante. E aqui no Sociedade Conservadora, nós já tivemos um episódio com 2 Rogérios, um capitão do exército, outro fisioterapeuta, com 2 mulheres, a Érica e a Rafaela, onde elas falaram sobre as virtudes e a feminilidade no mundo de hoje. E hoje, nessa segunda-feira, nós estamos aqui na temática de empreender na fé, na vida, melhor dizendo, de empreender na vida. Quando se fala esse nome do empreendedorismo, já pensa em negócios. E hoje nós vamos em outras dimensões também. E para edificar esse episódio, sendo agora assessorado pelo Dr. Murilo, está aqui o João Vitor e também o meu amigo, presidente da Codego, nada mais do que isso, Francisco Júnior. Começando pelo mais bonito, quem que vai se manifestar? O filho aceitou, Francisco. Francisco, obrigado pela sua presença. Obrigado, João Paulo. Para mim é uma alegria estar aqui de forma muito especial, estar participando do podcast com meu filho, João Vitor. Então é uma alegria para mim. É mais bonito o pai mesmo, João? Você acha? A tendência que ele fala é o filho superar o pai, mas ainda não superei ele em tudo, né? Opa. Então tá tudo certo. João Vitor, mas tá bom. Mas a tendência é essa mesmo, né? Quando o pai ele está abraçado nas virtudes, se ele preocupa mais com o bem das pessoas escreverem, nada menos do que o próprio filho. Eu já fiz umas análises, eu virei instrutor de oratória e eu já fiz umas análises dos seus vídeos rápidos lá no Story. E aí você vai tocar nesse assunto aqui das startups, claro, né? É muito parecido o jeito seu mesmo de falar com o seu pai, com o Francisco Júnior. Mas o Francisco Júnior já teve em arenas muito mais difíceis aí, ó, 50, 100 mil pessoas, televisão. Mas eu notei algo, que o seu potencial é maior. E aí eu vejo que, Francisco, eu vou falar de uma pessoa aqui que eu tinha um respeito muito, né? Hoje está no céu, em nome de Jesus. Tinha um respeito muito grande. Porque um dia eu até falei pro Francisco, Francisco, sua mãe, a saudosa Dona Graça, acho que ela fala melhor que você e o Íris. Ele não discordou disso, né? Mas era um fato. Então, eu acho que essa comunicação, se eu tiver errado, Francisco, acho que puxou a Dona Graça. Seu pai, eu conversei com ele poucas vezes, né? Não, meu pai era caladão. Era mais calado. Era muito de falar. Agora, minha mãe gostava. O falar, João Paulo, aí entra um pouquinho disso, o comunicador. Né? Então, ele comunica e aí a palavra já fala certinho, né? Quer dizer, a Bíblia ensina certinho. O coração fala, a boca fala do que o coração tá cheio. Então, quando você tá falando aquilo que você vive, aquilo que você ama, aquilo que você gosta, então você tem. Minha mãe era assim, minha mãe falava com o coração. Então, isso é muito legal. Deixa eu aproveitar aqui, mandar aqui para o Murilo o link, o Dr. Murilo, vou mandar para você e também para os demais que a gente segue aqui, distribui, né, para dar audiência no podcast. Mas, pois bem, o que seria o empreender na vida? Começando pela questão do empreender. Eu vejo o seguinte, que acho que quando nós nascemos, João Vitor,
nós já ganhamos uma possibilidade de empreender a nós mesmos, né? No sentido assim, do dom da vida, né? E começando nessa vertente pessoal mesmo, para você, assim, no seu dia a dia, o que é empreendedorismo? Então, boa noite a todo mundo, né? Entrando logo de cara, eu sou João Vitor, né? Sou advogado, sou empreendedor também, tanto na vida, né? Como na parte de empresa, mas também na parte espiritual. Eu acho que é uma coisa extremamente importante, né? Então, o empreendedorismo, eu entendo que é totalmente ligado à inovação. A gente tem que já ver a vida para a questão própria da evolução, para a gente conseguir viver naturalmente, já tem que ter essa inovação natural, né? Se nós ficamos estagnados, a gente não consegue progredir. Se a gente não consegue progredir, a gente não consegue se adaptar às novas situações. Se a gente não consegue se adaptar, a gente morre, né? E é a mesma coisa no dia a dia, né? No dia normal. E tanto nas empresas, é a mesma coisa. As empresas tendem a evoluir, tendem a inovar. E isso é empreender, né? Na fé, igualmente, né? Agora a gente está no meio social, né? Das redes sociais, com YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok, tantas outras ferramentas, né? E a gente tem que se adaptar nesse meio também. Então, o empreendedorismo nada mais é do que a própria inovação, do que nada mais que a própria evolução das coisas. E nós, como cristãos, a gente tem que evoluir também, né? Entender como é que é o meio para levar os valores, né, que a gente tem como base, né? Então, todo empreendedorismo, não interessa de onde seja, a gente tem que seguir uma base de princípios e evoluir em cima deles, né? Sendo os nossos pilares. Então, para mim, isso é o grande empreendedorismo da vida, né? Tudo isso gira em torno da constante base da evolução e dos valores que a gente tem que ter. É interessante você falar que a gente tem que ter os princípios, né? Uhum. Os seus valores. Então, para empreender na vida, como pessoa, como cristão, como cidadão, né? Eu preciso me autoconhecer. Qual que é o valor que eu tenho, né? O valor mesmo que eu tenho. Para que eu vou me vender? Que eu vou me distribuir? Que eu vou me sacrificar? Nesse sentido, não no sentido financeiro. Alguns, né, podem levar a isso. Então é importante o autoconhecimento, né, João? Sobre Com isso. certeza. Uma análise que eu venho reparando nesses últimos tempos é o seguinte. A gente tem muito aquela ideia do capitalismo selvagem, né? Do lucro pelo lucro. E hoje, como as coisas estão evoluindo, isso aí não funciona mais. Então, da mesma forma que quando eu vou empreender, na empresa mesmo, eu tenho que ter o foco principalmente no valor que eu entrego para o cliente, né? Eu tenho que abandonar essa visão do lucro. Se eu pensar em dinheiro, eu não vou conseguir ele. Então, como é que eu posso te servir? Como é que eu posso ser a melhor coisa para você? E a mesma coisa também na questão nossa como católicos, como cristãos, né? Abandonar essa parte do orgulho, que é como se fosse o dinheiro para mim, né? O que vai servir para mim, mas ignorar isso e colocar no servir para o outro. Então, me conhecer na questão, eu posso ir até aqui, mas daqui em diante não é mais para mim, é ir para o outro. Então, esse entendimento, né? Essa humildade que eu tenho, de saber como que eu sou e me trabalhar para isso, para servir, é o principal. Então, esse conhecimento não interessa a área, né? Pode ser no mundo empresarial, pode ser na política, pode ser nós como evangelizadores. A nossa missão principal tem que ser nos servir. Então, como Jesus fez, né? Então, sempre pensando no outro. Porque se você for analisar um dono de um posto, se ele ficar preocupado apenas com o lucro, Uhum. ele não vai nem vender melhor, né? Exatamente. Ele vai ficar pensando só na máquina, no carro, não vai pensar que tem uma pessoa. Até o atendente, Francisco Júnior, ele não vai ficar preocupado se o álcool está mais caro, se está mais barato, se ele está sendo bem atendido, porque a política ali daquele dono do posto de gasolina está mais no valor. Se quiser, compra, se não quiser, vai embora. E para o Francisco Júnior, empreender na vida, Francisco, o que seria para você? João Paulo, o empreendedorismo, né, o empreender, nos últimos tempos, ele tem sido um processo, uma palavra mais utilizada. Antigamente não se falava tanto. Hoje parece que se investe mais nisso. E o empreender
ele é muito ligado a construir alguma coisa, a fazer alguma coisa, a executar alguma coisa. O ser humano, desde que ele existe, ele procura um sentido para a vida, né? Eu nasci para quê? Eu vim a esse mundo para quê? Para que eu existo, né? E o empreender, o empreendedorismo, ele é nato. Nós nascemos para cumprir uma tarefa. Trazendo um pouquinho para a nossa realidade, eu diria para você que o empreendedorismo é profundamente ligado à vocação e à missão, né? Eu sempre disse isso, que nós temos que compreender a nossa vocação. Eu vim a esse mundo para quê? Deus me chamou para quê? E então ele me chamou, ele me preparou e ele me enviou para cumprir uma tarefa. Então, quando eu entendo isso, eu empreendo. Eu empreendo em construir, em edificar, né, uma empresa, né, mas eu também posso estar empreendendo para gerar, para produzir uma família, né, uma família saudável. Eu empreendo para construir, para edificar a minha saúde espiritual, né, fazer o meu caminho, né, pavimentar o meu caminho que vai me levar para o céu. Então, em vários aspectos. Então, a visão que eu tenho de empreendedorismo é fora um pouco da caixinha. Ela está muito ligada a eu compreender a minha vocação e a eu exercer a minha missão. E para isso eu preciso me preparar, eu preciso saber onde eu quero chegar, saber o caminho que eu preciso fazer e fazer, né? Não basta eu saber o caminho, eu tenho que caminhar. Então, o empreendedorismo, para mim, está muito ligado a isso, ao chamado e à missão. Isso é interessante, né? Enquanto o João Vitor falou que tem a ver com o servir, né, Francisco? E aí a gente falando sobre autoconhecimento, e aí você vem com essa questão da vocação, do chamado. Nós temos esse chamado, usando também o que o João disse, de desenvolver, se inovar cada vez mais em relação às pessoas, ao nosso dia a dia, assim por diante. Francisco, em relação a empreender, qual o empreendimento, assim, e aí você já foi empreendedor, você tinha uma loja, uma empresa de turismo, né? Mas como que foi essa experiência de servir, então, numa empresa de turismo? Então, eu estou colocando uma visão porque eu não sou empresário, né? Como o João Vitor já tem isso no sangue, né? Ele tem essa necessidade de empreender. Eu tenho muita dimensão do servir, mas não do empreender. Me falta, às vezes, a motivação do sucesso. Eu não sou muito ligado a essas coisas, João Paulo, por incrível que pareça. Mas, por outro lado, eu sou muito determinado naquilo que eu me proponho a fazer. Você me perguntou sobre a experiência da Caminho Tour. Eu fui professor quase 18 anos. E foi no momento que mudou a legislação. Eu sou formado em Direito e dava aula de ensino religioso, filosofia e sociologia. Só isso. Então eu estava fora, né? Então, ou eu fazia um outro curso, fazia um curso de filosofia, alguma coisa assim, ou então, e naquele momento eu falei, olha, eu fiz direito, demorei muito para discernir o que eu ia fazer. Antes de fazer direito, tinha feito engenharia, arquitetura, não tinha formado, e tinha caminhado para o direito. Falei, então, eu devo ter uma vocação. Então eu preciso me preparar e atuar nessa vocação. E neste momento, como eu era muito ligado às coisas da igreja, surgiu a oportunidade de dedicar e iniciar algo em Goiânia que não tinha muito naquela época, que era o turismo religioso. Então, eu criei uma empresa que era Caminho Tour, que falava sobre turismo religioso e educacional. Então, inclusive, a gente fez uma romaria para Aparecida. Foi a maior romaria que o estado já fez. Nós levamos 72 ônibus, se não me engano, de uma só vez, no mesmo dia, né? O bispo foi, celebrou a missa lá, e a gente fez toda uma logística para isso. Então a gente começou a fazer um turismo religioso no estado. Na época a gente fez a procissão do fogaréu de uma forma convidando as pessoas para terem essa experiência. Mas a empresa, ela existia, mas na minha cabeça o que eu queria era levar a pessoa àquela experiência.
Por isso que eu falo sempre da vocação e da missão. Quer dizer, eu criei todo um ambiente na época para que as pessoas tivessem aquela experiência. Para isso foi preciso os ônibus, foi preciso a empresa, contratar gente e tal. Houve todo um empreendedorismo, houve todo um empreendimento. Mas o meu foco era naquele resultado, aonde eu queria chegar. Então, o que era necessário fazer para chegar lá? Então, foi uma experiência na minha vida muito interessante. Depois eu acabei indo empreender em outra área que eu não imaginava, que foi a política, né? Então, de repente, você me acompanha desde o início, em 2004, eu acabei sendo convidado para assumir a Secretaria de Planejamento pelo Íris. Na época eu ajudei ele naquela campanha em 2004. Nunca imaginava que eu fosse entrar na política. E eu entrei, me tornei secretário e me apaixonei também nesse sentido. Porque eu percebi uma possibilidade de você interferir diretamente e melhorar a vida das pessoas. Então, naquele momento eu percebi que eu tinha uma missão. Eu tinha um chamado, estava sendo chamado a estar naquele lugar, naquele momento, e eu tinha uma missão. E o meu empreendedorismo a partir daí foi usar as ferramentas que eu tinha na mão, né? Seja um cargo, a função de secretário, seja depois os mandatos que eu tive de vereador, de deputado. Então, mas usar essas ferramentas para construir, para empreender numa sociedade melhor. Então, isso daí foi o que me encantou. Importante é aquela história, tá vendo como que são as coisas que o João abriu aqui, ó, a importância do servir, empreender a servir, você vê com vocação. Então não importa o lugar que eu esteja, né? Se eu tenho a essência no meu coração, que desde criança eu tenho uma vocação para servir o próximo, não importa o lugar que eu esteja. Aí o Francisco falou algo, João, que você tem mais esse chamado, esse desejo de empreender. Mas começando, aprofundando essa questão, eu vi uma série de vídeos que você gravou no seu perfil, né? O que sobre como é que é? Startup. Startups. O que seria isso? Então, de uma forma bem simples, né? A startup é o suco do empreendedorismo, né? Que são basicamente empresas inovadoras que estão no estágio inicial, né, que usam tecnologia para alcançar escala, né? Então, o que seria isso? De uma forma exemplificada, a gente pode usar a Uber. A Uber, eu fiquei fascinada quando ela nasceu, né? Em 2014, foi a primeira vez que eu entrei num carro da Uber. E era um modelo de negócio completamente novo, uma coisa que não existia. A gente é muito acostumado com táxi, uma coisa bem padrão, né? A gente ou encontra o táxi na rua, ou liga na central do táxi, mas era uma coisa muito simples para a época, né? A Uber já veio querendo inovar isso. Ela veio para diversificar as formas de mobilidade, né? E de uma forma muito mais simples. Você chamava só pelo celular, pelo aplicativo, você podia pagar pelo cartão, sem ter que ter o dinheiro, e de uma forma muito mais rápida. Você poderia acompanhar onde é que o carro estava, onde você ia e o tempo, imergindo você mais na questão da sua viagem, na sua experiência. E a startup, ela nasceu com um problema. Identificou um problema que assim, poxa, eu quero ir em algum lugar, mas não tem nenhum táxi aqui perto, não tem como chamar. Como é que eu resolveria isso, né? Dando mais conforto. Começou muito na questão do servir também, dando água, dando balinha, fazendo com que o passageiro tivesse uma experiência melhor. O primeiro ponto foi o do servir, né? E nisso, como era um modelo de negócio completamente novo, que não existia, eles entraram com a inovação de colocar no celular e de uma forma que assim, você tem só a plataforma, você tem só aquela tecnologia e pode alcançar várias pessoas. Essa é a definição de startup. Não sei se ficou tão claro. Não, eu entendi. Principalmente na questão, João, que você falou que eles viram uma dor, uma necessidade. Sim, exatamente. Hoje, toda startup nasce de uma dor, né? Seja na questão, pegar vários exemplos, né, de startups que começaram, né? A Uber foi na questão da mobilidade, a Netflix foi na questão da clássica e antiga blockbuster, né? Que você tinha que ir no local para escolher um filme, aí você tinha que pagar tanto para ficar 3 dias, 4 dias, voltar, devolver, depois ir de novo. Aí foi evoluindo até chegar no streaming, né? Que você tem um site, um aplicativo que tem todos os filmes,
Então, resolveu essa dor de ficar só de um filme por vez, de ter que ir lá longe buscar e voltar, tudo aqui na palma da mão, né, no celular, no computador. O próprio Instagram, que pegou várias redes sociais diferentes, ou Facebook, melhor dizendo, né, que não tinha rede social e colocou um meio para todo mundo conversar num ponto só, sem sair de casa. Então foram todas dores que alguém percebeu e teve a ideia, e se eu melhorar isso? Isso não existe, mas e se resolvesse esse problema? Ou então se melhorar ainda mais essa experiência? Então isso entra no empreendedorismo. Então você acha, por exemplo, que o principal objetivo antes do lucro foi resolver o problema? É sempre resolver o problema. Quando a gente está criando alguma empresa, alguma das perguntas principais que tem que fazer sempre em todo negócio é: que problema eu resolvo? E depois, como que eu resolvo esse problema? Para quem que eu resolvo? Então isso já está logo na concepção. Se eu saio da questão do problema, eu não consigo resolver nada. E se não tem valor, se a solução não tem valor, quem vai querer comprar uma coisa que não tem valor nenhum? Você compra tudo aquilo, você quer para você o que é valoroso. Nós fazemos, por exemplo, a questão da comida, a gente compra, né, vai no supermercado, vai em restaurante, porque a gente precisa comer. Porque se a gente não comer, a gente vai ter realmente uma dor física, né? E a questão empresarial do produto, se a gente está comprando, é porque a gente precisa. A questão aqui do podcast, né? Se a gente não tem um microfone, se não tem as câmeras, se não tem um estúdio próprio, para que a gente vai precisar disso? Não tem porquê. Então a história do romantismo, Francisco, ele fica em terceiro ponto, né? É mais a necessidade. Necessidade. A primeira empresa minha, a Group, né, que foi uma startup de inglês, eu acho muito interessante porque hoje todo negócio que eu observo tem que ter 3 pontos importantes, né? Uma coisa que é essencial, né, que precisa para sobreviver, uma coisa que as pessoas querem e que elas precisam. Precisa ter esses 3 pontos. A minha empresa, ela estava dando certo, só que ela estava com algumas dificuldades. Era uma coisa que as pessoas queriam, tipo assim, poxa, eu quero aprender inglês. Elas precisavam assim, poxa, eu preciso falar inglês. Né? Só que não era essencial, então elas não queriam. E podemos ver que a maioria dos negócios que quebram é porque está faltando um desses pilares. Né? Tanto na questão de resolver a dor do cliente, né? Do público, mas também nessa questão de fazê-los entender que é uma dor. Né? Se a pessoa não entende que aquilo é um problema, não vai resolver. Né? Então esse é o principal. E tudo no empreendedorismo hoje Você falou, João, disso. assim, só para acrescentar, você falou de uma empresa, depois você teve outros projetos? Eu ajudei muito outras pessoas com Certo. outros projetos, né? Aí, hoje, eu estou abrindo escritório justamente disso, né? Para startups. Eu mentoro startups, tem muita gente que vem falar comigo, perguntando assim, como é que eu posso começar aqui? Eu tenho que Isso, então vamos resolver lá. tudo. Como que eu posso começar? Então, justamente, o primeiro passo de tudo é saber qual que é o problema que você resolve. Qual que é o problema, como que você resolve o problema e qual que é a solução. Né? Esse é o primeiro passo. Se a gente não tem isso, a gente não consegue passar para o resto. Mas vamos supor que hoje no modelo das startups, que é um modelo simplificado de empresa, se a gente tem o problema, a gente tem a solução, se a solução funciona, né, depois de testes, aí a gente começa a tracionar e a gente entra em questões mais profundas da própria empresa, né, como estrutura, em relação a imposto, em relação a tudo isso a mais, né? Então tá bom, eu tenho uma ideia de uma empresa, eu quero fazer um turismo religioso no estado de Goiás, Sim. não é? Uhum. Atendendo as paróquias tais, as dioceses tais. Chego lá e o João Vitor vai me dar a consultoria Fechou. e vai falar se compensa, eu vou usar esse termo aqui, se compensa, se pode dar negócio, se tem essa dor mesmo, é isso que funciona? Exatamente. Então, assim, a gente tem essa ideia dessa agência de turismo religioso. A gente vai atuar em Goiânia, vamos atuar em Goiânia, mas a gente sabe como é que é o público, como é que é o mercado de Goiânia? Eu não sei. Então, depois da ideia, isso é uma coisa muito boa da startup, é que a gente constrói a empresa junto com o cliente. Né? Então, a primeira coisa depois disso é pesquisar. A gente faz uma pesquisa, né? A gente vai ver, vai mandar para o maior número de gente possível que a gente conseguir e ver se realmente é viável abrir uma empresa disso aqui ou não.
Porque vamos supor, se a gente abrir um turismo religioso católico num país muçulmano, a gente não vai dar conta, né? Então a gente tem que entender como é que é o público, como é que funciona, como é que é o mercado. Se eu abrir, aqui em Goiânia, que é quente, abrir uma loja de casaco, de blusa de frio, que para menos 40 graus, igual faz Boa. no Canadá, que não vai ter público. Ou então uma ideia muito boa, que é comprar roupa, vender roupa de astronauta. A gente não vai para lá. Tive uma ideia ótima. Daqui 100 anos pode ser uma ideia boa, mas hoje não é. Então, Não, mas eu sonhei com isso. Aí você tem os métodos, João. A empresa vai ter os métodos. Você falou pesquisa. pesquisa. E aí mostra para o dono da ideia se compensa ou não. Exatamente. Não, porque não tem suposições. Ó, será que vai dar certo? Aham. No seu caso, seu escritório vai mostrar para a pessoa, ó, Aham. viabilidade é essa ou não é essa, né? Exatamente. O que é muito diferente do modelo de franquia. O modelo de franquia já é um padrão tradicional muito estabelecido. Até porque se tem a franquia, se já abriu, toda a franquia da empresa já é um produto certo. Já tem a certeza que vai funcionar. E vai só replicar. Por exemplo, o McDonald's funciona no mundo inteiro, com o mesmo modelo de negócio. E vai funcionar em todo lugar. Então não tem que fazer essa pesquisa grande para entender. Claro que eles vão apontar quais são os melhores lugares para colocar uma loja do McDonald's. Mas você não tem que se preocupar, tipo, poxa, será que o jeito que eu vou vender isso, o jeito que eu colocar batata tal, não sei o quê, vai dar certo? Não, vai dar certo. Porque já foi estabelecido. Agora, o que pode acontecer, na questão do McDonald's, é de lugar para lugar, eles fazerem adaptações para o público. Por exemplo, na Europa, eles vendem cerveja no McDonald's. Aqui no Brasil, não. No Japão, tem os sanduíches mais doidos possíveis, porque o pessoal de lá é acostumado com isso. Aqui no Brasil, não. Aqui é mais simples, é mais padrão. Então, até nisso eles vão se adaptando. Mas nós, se vamos começar uma empresa do zero, e já que é um modelo de negócio novo, a gente tem que tentar entender como é que é o mercado para a gente não dar espaço para muito erro. Entendi. Francisco, já tomou cerveja no McDonald's? Da onde que tem, João? Tem Cerveja? na Europa. Maurício já ficou satisfeito. Francisco, e aí? Você imagina, você sabe quantos votos você teve já? Tava calculando. Quantos votos eu tive quando? Na vida, velho. Não. Nunca contei, não. Você teve mais de 200 mil votos. Se É for isso. analisar, ué. Isso sim. Então, para deputado federal, você teve 111. duas de deputado estadual. Duas de 30. 111 Então. mais 60, Mais a do ano de 2022. mais 11.400. Ah, tem a de vereador, que é a mais difícil. Teve mais de 200 mil votos. Mas antes você foi secretário de planejamento, voltando aonde você tinha parado. Como que foi empreender uma secretaria com um orçamento gigantesco que era, sem nunca ter sido participado mesmo, de fato? Você virou secretário, você veio do meio privado e automaticamente já virou secretário de município, né? Como que foi empreender ali? Olha, foi uma experiência muito desafiadora. Até da forma que eu peguei, porque nós pegamos uma gestão, no início de uma gestão, quando eu cheguei lá no dia 5 de janeiro de 2005, que eu cheguei lá no Paço, a secretaria estava mudando para lá. Eu cheguei com 2 caminhões de mudança na porta com os documentos. Todos os funcionários não sabiam onde iam sentar, né? Quer dizer, ia ser montado lá. Então foi estruturada a secretaria naquele momento. Eu nunca tinha entrado num órgão público nem para pedir informação, não era a minha realidade. E de repente eu estava lá com uma responsabilidade de coordenar a elaboração de um plano diretor e mais o funcionamento todo da cidade, né? Porque a Secretaria de Planejamento, na época, ela cuidava do aspecto urbanístico e orçamentário, né? Então, tudo passava pela Secretaria de Planejamento naquela época. E eu cheguei, na hora que eu vi aquilo, eu fiquei assustado com aquele tamanho todo. Aí liguei para o secretário de governo, ou melhor, ele me ligou para perguntar como é que estava. Eu falei, preciso falar com o senhor. E subi para a sala dele. E eu fui lá falar que eu estava assustado com tudo aquilo, com tudo que eu estava vendo, tudo estava por fazer, eu não sabia por onde começar. E eu pensei, se brincar, eu vou até entregar isso aqui. E na hora que eu cheguei lá, ele tinha me chamado porque me pediram para acumular outra secretaria
que era a Secretaria de Fiscalização. Então, eu acabei passando os meus primeiros 3 ou 4 meses, eu nunca tinha sido funcionário público. E, de repente, eu comandava 2 secretarias, a de planejamento e a de fiscalização. Passava a parte da manhã numa, a parte da tarde na outra. E aí eu fui entendendo que, mais uma vez, você precisa saber o que quer, saber onde vai chegar. Se você sabe onde você quer chegar, você consegue traçar o caminho. E aí você só precisa executar. E você não faz nada sozinho. Aí você precisa começar a fazer uma gestão de pessoas, de equipe. E, na prática, essa minha experiência na secretaria, ela foi uma experiência muito humana, foi uma experiência de como trabalhar com pessoas, como conseguir extrair das pessoas o que elas têm de melhor para dar e o que você necessita. Pegando um pouco a fala do João Vitor, e sua também, a questão da dor, da necessidade, e para cada necessidade, para cada dor, existe um remédio, existe uma atividade que vai atender aquela necessidade. E aí, o papel de quem está à frente, o papel de quem está coordenando é conseguir provocar esse encontro, né? De você colocar a pessoa certa no lugar certo, na hora certa. Essa é a gestão necessária. E foi a experiência, eu fui descobrindo isso. Eu sempre gosto de falar uma coisa, João Paulo, que é a relação do poder. Todos nós aprendemos na escola que existe o poder executivo, legislativo e judiciário, né? E eu ficava incomodado, por que poder? O que é isso? Poder. E eu aprendi nessa experiência, nessa primeira experiência, que a gente quer fazer muita coisa na vida, na sociedade, a gente quer melhorar, a gente quer consertar, a gente discorda das coisas, fala, eu quero mudar aquilo. Mas você não pode. Você não tem as condições para mudar. Quando você assume esse papel de efetivamente querer interferir na sociedade, então você exerce o poder. E no caso público, o poder ele é dado pelo povo, de uma forma democrática para nós. Então você é escolhido para exercer o poder, você é escolhido para usar o poder, interferindo na vida das pessoas. Então isso é extremamente empreendedor, né? O governo, a prefeitura, o órgão público, ele é uma máquina de transformação. Ele existe para isso, para produzir uma nova sociedade. E voltando um pouquinho, fazendo um parênteses, mudando de assunto aqui, João Paulo, eu estava escutando a conversa sua com o João Vitor e falando essa questão do início do empreendedorismo, da startup, como é que seria uma startup, o que é, como fazer. E eu, na hora, fiquei pensando num exemplo. Ele falou de Uber, de McDonald's é franquia. E eu fiquei pensando numa outra coisa que eu fiquei imaginando aqui, a igreja. Eu fiquei pensando o quanto Jesus e aquela turma dele, os primeiros apóstolos, foram extremamente empreendedores e essa startup chamada Igreja Católica, como ela se deu bem. Imagina, eles perceberam alguma coisa que o povo queria, precisava e nem sabia que precisava. Eles ofereceram para eles formataram a forma de chegar até Deus, né? Religião é esse caminho para Deus. E eles formataram do nada, do zero. Olha que experiência Verdade. interessante, né? E eles foram construindo tudo isso daí a partir da necessidade de cada um. E Jesus, ele sempre aproveitava daquela dor que eu tinha, ou achava que tinha, para a verdadeira dor que eu precisava ser atendido. Então as pessoas chegavam com um probleminha desse tamaninho, né? Chegava lá com lepra, chegava cego, mas o que eles ganhavam era muito mais do que isso. Jesus dava o caminho para resolver aquela dor inicial, mas apresentava para eles um caminho para resolver outra coisa muito mais profunda, que era o caminho para a vida eterna. Então, Interessante. eu digo para você que foi uma das primeiras startups bem-sucedidas. Exatamente. E aí eu já imagino Nossa Senhora, João Vitor. Não é onde o nosso Deus escolheu a Virgem Santíssima. Virgem Santíssima que ia gerar um filho. Uma loucura um negócio desse, né? Que ideia que só Deus para ter. Não vai ter relação sexual, não vai ter rompimento do ímen,
e aonde vem sobre a Virgem, né? João Paulo II, quando foi questionado sobre esse dogma, ele falou, é a luz atravessando um vidro, né? Uma porta de vidro. Então, houve ali um milagre da concepção através do Espírito Santo. A igreja é um modelo de quê? É um modelo de franquia ou de startup, João Vitor, na sua opinião? O Francisco falou uma coisa que eu achei interessante. Tem uma igreja aqui no Brasil que, assim, não é considerada, segundo João Paulo II, Bento XVI, ela não é considerada igreja, é considerada uma seita, não é nem comunidade protestante. Ele separou as igrejas, comunidades cristãs, que são as comunidades protestantes, e seitas. Aonde poderia entrar isso? Então, da mesma forma que a startup, ela morre, né? Ou tanto pela idade, ou por causa do seu tamanho, né? Ou ela morre para menos ou morre para mais, né? Depois de certo tempo, ela deixa de ser startup. A Google começou como uma startup, depois cresceu tanto que Entendi. virou uma empresa estabelecida. A igreja é a mesma coisa. É uma entidade extremamente bem estabelecida, com valores e princípios extremamente bem postos, sobre a rocha, realmente, né? E uma proporção gigantesca. Não é à toa que é a maior instituição de caridade do mundo, né? Até nisso falando, né? O maior servir do mundo que tem. Então, hoje, comparando como se fosse realmente uma empresa, já é muito mais do que só uma startup, né? Já foi muito mais além. Mais do que uma franquia? Ixi, muito mais. Isso é interessante. Tá vendo? Seu pai tem umas reflexões interessantes. Tem eu acho que eu já comentei com você, tem um livro que eu li uma vez que eu gostei demais. Eu sou fã de Santa Teresa. Não, Dávila não. Terezinha? Não. Teresa Calcutá? de Calcutá. Santa Teresa de Calcutá. E tem um livro que eu li uma vez que eu gostei demais, chama Madre Teresa CEO. Esse livro é excelente. É muito legal, porque ele fala, é uma tese de doutorado de alguém que teve uma experiência com Madre Teresa, depois ela escreveu sobre Madre Teresa. Então ela fala assim, é muito difícil você ter uma empresa que tenha os seus princípios, a sua estrutura estabelecida, e que depois que o fundador da empresa sai, ou vende, ou morre, ela continua crescendo com os mesmos princípios. Geralmente a empresa passa por uma... Entendi. E Madre Teresa estabeleceu, aí ela coloca a obra dela como se fosse uma empresa, aí ela dá os princípios administrativos de Madre Teresa, sem nunca ter feito administração de empresa, nem nada parecido, nem economia, nem nada. Mas ela teve um sucesso muito grande, que a empresa dela alcançou filiais em mais de 100 países, tem não sei quantos mil colaboradores, movimenta não sei quantos bilhões de dólares por ano, e quando o fundador morreu, ela continuou crescendo. Então, ela fez toda essa análise que eu achei muito interessante. Vindo para uma questão agora, eu vou fazer uma pergunta também daqui a pouco para o João Vitor, mas na questão política, que você tá há muitos anos nessa área, né, Francisco? Se a gente for falar assim, na Câmara de Vereadores, você falou na Secretaria de Planejamento, você pegou 2 secretarias e organizou, então você empreendeu ali. Na Câmara de Vereadores, qual seria o seu empreendimento assim que você queria destacar? Qual prédio você construiu? Como deputado estadual e como deputado federal? Você tem isso assim, definido? Talvez uma situação, 2? Olha, primeiro, a Câmara de Vereadores foi uma experiência muito rica para mim também. Eu vinha no embalo do executivo, né? Eu tenho um perfil muito de estar no executivo. Então eu vinha do embalo do executivo e entrei na Câmara em 2008, né? Em janeiro de 2009 eu assumi o mandato de vereador e no meu primeiro dia já fui eleito presidente. Então eu fiquei 2 anos vereador, 2 anos presidente. Então, na verdade, o meu mandato de vereador foi muito marcado pela gestão que nós conseguimos implementar na época. E foi uma gestão muito exitosa. A gente conseguiu... na época foi revolucionário, porque a gente reformou a Câmara, a gente resolveu toda a questão do funcionalismo que tinha lá, que tinha muitas questões históricas com problemas. Então foi do ponto de vista da gestão, eu acho que foi o que mais marcou. Como deputado estadual, eu fui um legislador muito eficiente.
Então, eu gosto de legislar, gosto de discutir com a sociedade e produzir lei. É uma coisa que às vezes a gente fala pouco, a gente esquece que o parlamentar faz lei. A gente usa o parlamentar muito, às vezes, para ser despachante, para resolver o interesse imediato, resolver aquele problema que eu estou enfrentando. A lei, ela extrapola o meu problema individual e ela vai para o problema da sociedade. E eu, então, eu tenho, como deputado estadual, nesses 8 anos que eu fiquei deputado estadual, eu não lembro o valor, a quantidade exata, mas é bem mais de 100 leis aprovadas, sancionadas e vigorando. Então, aí o que eu considero que foi o que mais marcou, que eu empreendi, foi criar legislações que interferiram na vida das pessoas. Eu tenho consciência, João Paulo, que tem pessoas que estão vivas porque nós fizemos lei. Vou dar um exemplo de uma lei. Tem uma que eu lembro. Uma lei que todo mundo vai lembrar. Teve uma época em Goiânia que estava tendo um crime comum, que era o assalto na saidinha de banco. Né? As pessoas ficavam vigiando, a pessoa lá, chegava um idoso, alguém, sacava a sua aposentadoria, ele ia ser assaltado, às vezes muito longe de lá, porque saía com o dinheirinho dele, entrava no ônibus, alguém avisava, ó, tá saindo, sim, tá vestido de azul, tem um medalhão, a outra ia seguir, tá com dinheiro no bolso, aí seguia e ia assaltar ele. E aí eu fiz uma lei obrigando, no primeiro momento tive uma briga com os bancos, mas depois eles próprios perceberam que era bom, que foi aquilo de colocar os biombos, né, dando privacidade para quem está no caixa, colocar senha e cadeira para você não saber quem ia ser o próximo a ser atendido. Isso é fruto de uma lei minha. Não, e aí, Francisco, só acrescentando, o medo que era de ir no banco, viu, João Vitor? Tem esse detalhe. Isso. Então não é só o medo de ser assaltado, não. Você tinha o medo de ficar olhando para trás e alguém está te observando. Tem muitas leis. Tem uma lei que eu fiz que eu considerava importantíssima, lamentavelmente. Outro deputado recentemente alterou a lei e agora não existe mais, que era o direito de toda pessoa ter assistência religiosa quando estivesse no hospital, na UTI, a qualquer momento. Porque isso foi alterado? Foi alterado. Lamentavelmente, hoje não existe mais esse direito. Mas existia o direito da assistência religiosa, quer dizer, o padre, o pastor, a liderança religiosa poderia dar assistência para a família e para o doente a qualquer hora, a qualquer momento. Lamentavelmente, isso daí foi retirado. Mas dessa do banco mexeu com a cidade. Quando você vai ao cinema e você tem lá área reservada para cadeira de rodas, você tem uma cadeira maior para o obeso, isso é lei minha também, no isso cinema. Eu não sabia. Que mais? Legislei muito para pessoa com deficiência, legislei muito para as entidades, né? Por exemplo, entidade filantrópica, veículo de entidade, às vezes elas nem sabem, mas veículo de entidade filantrópica, não sei se o governo regulamentou, mas a lei foi sancionada, não tem que pagar IPVA, por exemplo, porque ele está a serviço da comunidade, e daí por diante. Aí tem vários. E para finalizar, depois nós vamos falar da questão da CODEG e deputado federal. Deputado federal foi um período muito, muito complicado, né? Que eu peguei a pandemia, né? Então, eu acho que o que mais marcou o meu mandato de deputado federal foi a possibilidade que eu tive de destinar recursos para criar uma rede de proteção para as pessoas, de forma especial na pandemia. Eu tenho hoje consciência, João Paulo, que muitas pessoas estão vivas porque elas conseguiram ser atendidas naquele momento com o recurso que nós destinamos. Não só eu, os outros deputados todos também, mas eu consegui trazer para o estado de Goiás, como mandato de deputado federal, mais de 200 e tantos milhões de reais, grande parte para a saúde, e a gente conseguiu fazer isso, por exemplo, respiradores, naquela época da Covid, e as pessoas morriam porque não tinham como respirar, né, porque atacava o pulmão, então eu consegui distribuir dezenas de respiradores no estado, consegui apoiar vários hospitais para criar UTIs, e daí por diante. Então, essa distribuição de recurso federal para as entidades, muitas e muitas pessoas, hoje elas vivem do seu trabalho, da dignidade, o pai de família conseguiu dar dignidade para sua família, porque nós conseguimos dar apoio para as comunidades terapêuticas, para as entidades. Eu não sei dizer quantas pessoas eu já consegui, por resultado de emendas
né? Fruto de emenda que a gente distribuiu. Por exemplo, para a Paróquia Sagrada Família, semana passada nós distribuímos um kit de costura. São máquinas de costura para poder gerar emprego, outras mulheres poderem aprender a costurar, empreender. E assim, aí eu consegui várias e várias emendas necessárias. Então o mandato de deputado federal foi marcado por esse trabalho social, né, onde eu tenho consciência que a gente interferiu na vida das pessoas, e de forma especial por um projeto de lei, um trabalho que eu fiz que demorou 2 anos, que foi um estudo que eu fiz sobre as cidades inteligentes, que resultou em um livro sobre cidades inteligentes, um projeto de lei que é o Marco das Cidades Inteligentes, que está próximo de ser aprovado no Congresso. Já foi aprovado na CCJ, na Comissão de Urbanismo, eu acredito que até já foi aprovado na Câmara, deve estar no Senado. Então isso foi importante. E outro item, como deputado federal, que eu considero também muito importante, só que esse é mais difícil de ser percebido pelo cidadão comum, que é o da resistência. O tempo que eu tive em Brasília, eu criei e presidi a Frente Parlamentar Católica. E eu trabalhava em parceria com a Frente Parlamentar Evangélica, então a pauta de costumes, nós tivemos oportunidade de fazer muita coisa. Então, muitas leis que criavam condições para viabilizar o aborto, a eutanásia, o incesto. Nós conseguimos, por exemplo, teve o caso, por exemplo, de um dia à noite que eu encontrei, que estava na pauta e estava passando despercebido, uma lei que tinha o apelido de Lei do Poliamor, que ela autorizava, ela tirava todas as dificuldades que tinha, por exemplo, de pai poder casar com filha, irmã com irmão, você poder ter poligamia no Brasil, ter 2, 3 esposas, 2, 3 maridos. E nós conseguimos, então, eu iniciei um movimento que impediu a aprovação desse projeto. E tantos outros. Então a gente teve um movimento de resistência também, muito significativo com relação à questão das drogas, da vida, do idoso, da criança, em vários aspectos. Ou seja, a questão da vocação na política acabou servindo. Daqui a pouco, Francisco, nós vamos falar sobre a Codeg. Eu queria que você falasse de 2 empreendedores que hoje você é secretário de Estado, hoje é o governador Ronaldo Caiado e o Iris Rezende. Eu queria que você destacasse depois que seria a diferença de um para o outro nessa questão, se eles também são empreendedores. João Vitor, e aí nós estamos caminhando também para o final, nesses próximos 10 minutos. Então a ideia é criar o escritório para assessorar. Como é que futuramente as pessoas vão te procurar? Quais são as metodologias que você vai usar ali para uma pessoa que tem uma ideia de criar, de empreender em algo? Então, primeiramente, já pode me procurar, se quiser falar comigo hoje. Hoje já tem alguns projetos que eu ajudo, e muitos, né? Mas a metodologia é justamente essa. A gente analisa, né, estuda como é que é a ideia do negócio, como é que é o mercado, como é que é o time, como é que tem que ser todas as interações, ver se está adaptado para a nova economia, né, que é esse mercado novo que existe. E uma coisa muito interessante que a gente tem que observar é que do mesmo jeito que a internet foi extremamente nova e um pouco assustadora uns 20 anos atrás, hoje está sendo com a inteligência artificial. Não é todo mundo que conhece, não é todo mundo que entende, e boa parte tem medo, né? Então, assim, entender e mostrar que é uma coisa que tem que ter em todos os negócios. Hoje, quem não está adaptado para a nova economia, quem não está nos canais de comunicação, das redes sociais, quem não está usando as ferramentas da nova economia hoje, como a inteligência artificial, não vai conseguir prosperar no mercado, né? Tudo isso. Então, o meu trabalho é identificar quais são todos esses requisitos para se ter na empresa, se está tudo certinho, tanto a parte de documento, toda a parte tributária, toda a parte estrutural e de vendas, e colocar no mercado, né? Então nisso a gente olha tanto essas partes, esses princípios, né, como o problema, a solução, o time, a estrutura, o mercado, o público, a persona, que é a pessoa específica para quem vai vender, os meios. Então tudo isso é muito importante, né? Então, meu trabalho é cuidar dessa parte toda para que o empreendedor não tenha que ter dor de cabeça, né? Aí, Francisco, você começou um negócio sem ter o João Vitor para te orientar, seria bem mais fácil, né? Com certeza.
Hoje, assim, Porque a assessoria, ela é extremamente importante. Só de falar que você falou aqui vai dar um recorte tá ótimo. muito bom. Então, isso é um fato. João Vitor, essa relação que seu pai teve na política aí, tem, né? Essas viagens que ele tem. Vamos usar o termo aqui que nós estamos. Como é que você empreendeu isso? De ter. Você é o filho mais velho, nós tem o Pedro Henrique, tem a Mariana. Como é que você conseguiu, diante dessa realidade? Os colegas da escola, da universidade. Vou falar com meu pai ali agora. Aí logo você pensava, meu pai está em Brasília, ou está em Porangatu. Fala uma cidadezinha pequena aí, está em Anguera, né, Francisco? Como é que você conseguiu empreender como filho diante dessa adversidade aí? Não, falar que não foi fácil, não. Sempre foi difícil. Mas eu sempre tive uma noção muito boa do porquê que ele estava lá, né? Eu sempre escutei que meu pai nunca foi voluntário. Voluntariaram ele, né? Jogaram ele como assim, como se fosse realmente para ele ir, uma missão, de fato. E eu gosto muito de entender que se conhece a árvore pelos frutos, né? Então, mesmo assim, tendo muita gente que não gostasse dele, né, seja oposição ou por qualquer outro motivo, os retornos que eu tinha falando bem eram muito maiores, né? Então, deu muito mais frutos do que qualquer outra coisa. Passar na rua e falar assim, poxa, seu pai fez isso por mim, me ajudou com tal coisa, tal coisa, tal coisa, seu pai sempre foi muito bom, nananã, é uma coisa que eu sempre gostei de escutar, né? Eu sempre tive muito orgulho, né? E eu trouxe isso muito pra mim. Então, mesmo esse tempo longe, que às vezes ficava, eu entendia o porquê, eu entendi muito o porquê do sacrifício, né? Poxa, eu vou dar minha cara a tapa, vão falar mal de mim adoidado por uma decisão que eu sei que é certa. Então, me ajudou a me entender como homem, qual que é o meu papel. Colocar a minha postura, meus valores, a minha fé, que mesmo em frente a qualquer situação, sempre foi o principal, né? Como é que eu posso ajudar o outro? Como é que eu posso ter firme os meus princípios, as coisas pelas quais eu luto, e sempre, mesmo tendo muito tempo longe, né, com uma agenda totalmente doida, ele sempre fazia questão de ficar com a família, então a família sempre foi prioridade. Eu não lembro de momento nenhum que meu pai falou assim, poxa, não vou de jeito nenhum porque eu tô trabalhando. Não, o trabalho não era o principal dele, sempre foi a família, isso eu tenho com muito carinho. E hoje eu falo assim, que a principal pessoa que me inspirou, que é a minha inspiração mesmo, para eu ser também pai de família, o profissional e o homem de fé também é meu pai. Meu pai foi o maior exemplo que eu tenho para mim. E mesmo, apesar de qualquer coisa, ele conseguiu passar por todos esses desafios. E eu também vou conseguir. Com certeza. Eu tenho a certeza. mesma questão. Agora, você falou uma coisa aí, eu sou testemunha disso, eu tô com o Francisco. Eu sou o mais antigo no grupo político do Francisco, né? Eu e a Sandra. Se eu tiver errado, acho que é isso, né? Eu, a Sandra, mais um. As pessoas falam assim, mas eu queria que o Francisco, no domingo, viesse almoçar na minha casa. Eu tenho a missa aqui no domingo, eu queria que o Francisco viesse, não sei o quê. Aí chegou um momento assim, e ele sempre tava nem aí pra isso. Aí um dia eu comecei a falar para as pessoas, falei, cara, já virou vereador, segundo mais votado na época. Deputado estadual 2 vezes, deputado federal, ainda você quer questionar que ele tá errado. Então, mas as pessoas queriam o Francisco, eram para eles, né? Para mostrar para o padre que realmente o Francisco sempre teve esse cuidado, e eu defendi isso, da família. E eu analisava o seu pai como político, aquele caminhoneiro que ia lá entregar uma carga lá, mas ia voltar, né? E o Francisco voltou hoje, e eu tinha um orgulho de trabalhar com ele, porque eu tinha certeza absoluta. Primeiro, porque não era esquerdista, isso é a primeira coisa. Então, não sendo esquerdista, já tem uma chance muito grande de não ser bandido. Então eu dormia tranquilo. E só que é o seguinte, o capeta tentou. O capeta tentava. Levantava uns falsos. Se na igreja, João, levantaram, né? Levantaram falso. A startup, a empresa da igreja até hoje. Eu não sei se é aquela música daquela cantora. Tem sempre 1% de vagabundo na igreja. Né? Que quer... Seja... Vou até parar por aqui. Mas enfim. Onde tem gente, tem problema. Seja isso, sempre tem. Mas tem solução. Então, o Francisco, para mim, foi um orgulho estar na assessoria dele. Hoje nós continuamos no mesmo
viés político, num grupo político, né? E assim por diante. Então, assim, realmente você tem a tranquilidade de orgulhar mesmo, ser filho do... Aí, um dos filhos, né? Os filhos do Francisco. Será que dá certo? Eu ia startar. Não sei quem que cantaria lá. Tem que arrumar alguém para cantar. Deixa quietinho mesmo. Francisco, para finalizar, eu queria que você falasse aí do trabalho na Codego e respondesse aquela pergunta, a diferença do governador Ronaldo Caiado, se tem, né? E a diferença do ex-prefeito Iris Rezende. Bem, primeiro só comentar rapidinho, agradecer os comentários do João Vitor. É muito bom para um pai ouvir um filho falar isso, né? Então eu fico muito feliz. Obrigado, meu filho. Com relação ao governador Ronaldo Caiado e Iris Rezende, são personalidades, né, muito fortes, características e caráter muito, muito forte, mas são diferentes. E tem que ser, e bom que são, né? O Iris tinha o seu estilo, o governador Ronaldo Caiado tem o seu estilo. Mas ambos muito preocupados com a coisa pública. Então esse é o ponto de encontro deles, né? Que é uma coisa que a gente ouve falar pouco no mundo de hoje. Né? Hoje a gente fala sobre muita coisa, mas fala pouco sobre o compromisso com o espírito público, que é algo muito profundo e se fala muito pouco hoje. Eu percebo isso com os dois. É o compromisso com a população e colocar a necessidade da população em primeiro lugar. Então, são estilos diferentes, formas diferentes de trabalhar, mas cada um no seu propósito com muito sucesso. E aí eu vejo uma estrela, né? Assim, uma vocação específica para eles. O Iris gostava de falar, como é que pode uma pessoa que nasceu em Cristianópolis, né? Uma cidadezinha micro, que ainda mais na época que ele nasceu ainda e tal, chegar a ministro, né? Quase foi candidato a presidente da República. Então, e tem uma história muito legal. Você pega a história do Iris, né? O Iris, ele foi o vereador mais votado da época, presidente da Câmara, o deputado estadual mais votado da época, presidente da Assembleia, o prefeito com maior votação até então. Depois foi cassado, voltou governador no braço do povo, foi ministro, voltou a ser governador de novo, foi ministro de novo, senador. Então, assim, ele teve uma história de muito sucesso, muita dedicação. Então você vê que ele tinha uma missão e ele tinha consciência da sua missão. O governador Ronaldo Caiado, uma carreira diferente na política, mas da mesma forma muito impressionante. Ele começou candidato a presidente da República, né, e depois, naturalmente, não foi eleito, né, disputou com o Fernando Collor de Mello, mas ele levantou uma bandeira que naquela época era uma coisa muito... Até hoje o agronegócio ele é difícil de ser entendido pelo Brasil. 70% da balança comercial do Brasil é bancada pelo agronegócio e ainda ele parece que uma coisa assim, em segundo plano. E ele levantou essa discussão no Brasil, foi muito importante para isso, foi muito importante para Goiás e todo o Centro-Oeste. Depois ele foi eleito deputado federal por 5 mandatos, senador da República e governador. Interessante, você vê, o governador mais bem avaliado do Brasil, né? Por mais de uma pesquisa, ele vem se mantendo mais bem avaliado já há meses, e em várias pesquisas que vêm sendo feitas, né? Ele caiu 3 pontos na recente, de 86% de aprovação para 83%, quer dizer, então ele está muito bem avaliado. Mas uma situação interessante, podendo caminhar para a forma que ele começou a vida pública dele, que talvez candidato a presidente. Então ele também é uma pessoa que tem uma missão e tem consciência da sua missão. E paga o preço por isso. Porque, João Paulo, uma coisa eu te falo, como o João Vitor dizia agora, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil ser político, da mesma forma que não é fácil ser professor, não é fácil ser engenheiro, não é fácil ser dono de casa. É caro, é difícil, tem um preço alto que a gente tem que pagar de renúncia, de tantas coisas, mas a gente consegue pagar se você está no lugar certo. Então não adianta fugir da sua vocação. Se você é vocacionado a alguma coisa específica, se você não seguir, você será frustrado. E este é um problema. Então, quando você tem consciência daquilo que você veio para cumprir esse papel, cumprir essa missão, então você consegue executar a missão.
né? E é o que eu vejo de ponto de encontro aí da história muito bonita, muito exitosa, tanto de Iris Rezende quanto do governador Ronaldo Caiado. Nós estamos finalizando, Francisco, depois eu volto para despedir com o João Vitor, e aí nós temos eleição para prefeito de Goiânia. A base escolheu Sandro Mabel. O que você tem a dizer? Como que você tá? Você que é um dos coordenadores ou coordenador do plano de governo? O Sandro me convidou para coordenar o plano de governo, eu já o conhecia há um bom tempo. Eu admiro muito como gestor, o que ele fez à frente da FIEG nos últimos 5 anos é impressionante, né? A capacidade dele de administrar, a capacidade dele de articular, de organizar. Então ele tem muito sucesso pessoal na vida pessoal dele, nos empreendimentos dele, nas empresas dele, né? Todo mundo aqui, com certeza que está ouvindo, já comeu pelo menos uma vez uma bolachinha Mabel, né? Que isso lá atrás foi de onde ele começou. Mas ele tem vários outros empreendimentos, vários outros negócios. Então ele é um empresário muito bem sucedido, muito ousado, muito preparado. E na vida pública ele foi deputado federal 4 mandatos, ele foi talvez uma das pessoas mais importantes na República, na época que o presidente era o Temer. Então, assim, um articulador, né? O tempo que ele teve no Congresso, ele chegou a ser líder do PL por vários anos, então ele tinha uma articulação no Congresso muito importante. Então ele é também da mesma forma, uma pessoa muito preparada, muito qualificada. E está numa dedicação que me impressiona. Então, pela fase da vida dele, ele não, de forma alguma, precisaria tá atrás disso. Então ele não está atrás de cargo, ele não está atrás de projeção, de sucesso, tudo isso ele já teve. O Sandro, a gente percebe claramente que ele está atrás daquilo que a gente começou a conversar aqui no podcast, de servir, de poder dedicar para que o povo de Goiânia, a nossa comunidade, possa viver melhor. Então, entendo que ele está num momento muito interessante e dedicado, e interessado, né? Então, eu vejo isso de forma muito positiva. Acho que o governador acertou quando convidou ele para assumir essa missão. E Goiânia está precisando de um empreendedor, né? E hoje nós temos uma relação que é muito interessante, a diferença da pessoa certa no lugar certo e da pessoa errada no lugar que ele não deveria estar. É a situação de Goiânia hoje. O prefeito agora fica fazendo uns vídeos. Esses dias eu vi um vídeo dele num pit dog. Primeiro que não é sanduba. Sanduba é em outros estados. Aqui mesmo só tendo carne, chama X-salada. Segundo que ele comeu o sanduíche e não colocou maionese verde. Então não deu certo. Prefeito, o vídeo foi ruim, não adianta não. Então, tá no lugar errado. João Vitor, obrigado pela sua presença. Pode ter certeza que edificou muito aqui esse episódio. Tá bom? Obrigado mesmo. Eu agradeço, né, pela oportunidade. Também ser um podcast com meu pai, né? Sempre que a gente tem essa oportunidade assim de conversar juntos. E foi um prazer, né, compartilhar tudo com vocês. Prazer é meu, prazer eu tenho certeza que as pessoas vão gostar muito. Francisco, obrigado. Nós estamos juntos aí há muito tempo. Foi proposital, mas foi na moção mesmo do espírito. Não tem nada mais que isso, não. Depois que eu falei, nossa, vai ser legal, porque eu estava acompanhando o João, né? E você nem falou que tá na Codego, né, Francisco? Pois é, acabei não falando nada sobre a Codego, mas fica para uma próxima. Mas, João Paulo, o que eu mais gostei aqui é de ter sido coadjuvante aqui hoje na entrevista. Eu vim acompanhar o João Vitor falou sobre o tema e eu dei uns pitacos. Então, isso eu achei muito legal, para mim foi uma experiência ótima. Não, ele foi a base da gente entrar em outras reflexões. E eu, assim, parabéns pelo trabalho, parabéns pela sua disposição, parabéns pelos seus projetos, que Deus te abençoe. E eu tenho certeza que o êxito nos seus projetos é sucesso para todos nós, é sucesso para a cidade de Goiânia. E eu quero agradecer ao Francisco, porque diante do tempo que nós tivemos nos últimos 2 anos, eu quero agradecer ao Francisco Júnior, porque nos últimos 2 anos, né, como deputado federal, me ajudou aceitando as minhas indicações, R$100 mil para a Associação Comunidade de Família Santa, né, fazer um trabalho ali com mulheres, as mulheres virtuosas, R$500 mil para a reforma e revitalização da Praça de Esporte do Setor União,
R$200 mil para a reforma do posto de saúde do setor União, uma emenda para fazer um campeonato na área do futebol, né, desenvolvimento do esporte, onde foram 64 clubes, times, todos eles, além de toda a assessoria, toda a estrutura, saíram com uniforme, como também indicações lá para aquela associação da São Paulo Apóstolos e outros trabalhos. Quero agradecer muito ao deputado Francisco Júnior, então, a minha gratidão. Obrigado a você que esteve conosco aqui nesse podcast. Não sei o dia que você assistiu, nem a hora, mas eu tenho certeza que edificou a sua vida. Que Deus te abençoe.